Opa, professor Felipe Fontoura falando com você do canal Dev Samurai. No vídeo de hoje eu estou aqui para te falar sobre a verdade nua e crua sobre trabalho remoto, tá certo? E antes da gente entrar nesse assunto, é sempre bom pedir que, se você gosta dos meus vídeos, por favor, clique aqui no curtir, inscreva-se no canal e também deixe o seu comentário. Assim eu fico sabendo, vídeo a vídeo, se eu estou fazendo um bom trabalho, se eu estou no caminho correto e se eu estou esclarecendo as dúvidas, as suas dúvidas. Bacana? Então, antes da gente entrar também no assunto desse vídeo, se você gostar, se você quiser saber mais sobre como adquirir, como conquistar a carreira de programador, em menos de 6 meses, sem precisar estudar os anos 99 tecnologias diferentes, eu estou deixando um link de uma palestra online aqui de 2 horas, totalmente gratuita. Basta você se cadastrar, agendar o seu horário, tá certo? E focar, realmente sentar na frente do computador e focar, porque é um conteúdo bastante denso. Inclusive é um conteúdo que aborda sobre os tópicos da nossa conversa de hoje. Bacana? Então vamos lá. Bom, qual é a minha trajetória e qual é a minha, vamos dizer assim, a minha experiência com o trabalho remoto para sentar aqui nessa cadeira hoje e falar sobre verdades nuas e cruas, tá bom? Bom, eu desde 2010, de 2010 a 2015, tá, eu trabalhei para uma empresa francesa com sede em Lyon. Tá, eu trabalhava aqui da minha cidade, aqui de São José dos Campos, em São Paulo, Brasil, obviamente, e essa empresa francesa ficava lá na cidade de Lyon. E eu lembro muito bem que no início da minha trajetória, foi um início de trajetória bastante difícil. Por que foi bastante difícil? Primeiro, foi uma quebra de cultura imensa. Só que depois, refletindo das estratégias de como eu consegui, meio que sem querer, para falar bem verdade, para falar de uma forma bastante verdade, né? Que a gente está falando a verdade no cru, foi um pouco de sorte, tá? Eu lembro que em 2005, 2006, se eu não me engano, eu sou péssimo com datas, eu fui quase que solicitado, de uma forma bem gentil, a estudar uma tecnologia que se chamava Documento. É um software de gestão de documentos e fluxos de trabalho, que empresas grandes normalmente precisam implementar para que não fique carimbo para cá, carimbo para lá, papel para cá, papel para lá, tá certo? É um fluxo de documento eletrônico. Fluxo de aprovação, fluxo de revisão, coisas que uma empresa grande precisa fazer e precisa manter organizado, tá? Então eu fui solicitado a estudar essa tecnologia para poder dar um suporte, um desenvolvimento nessa época, e é uma tecnologia que, para ser bem sincero, tem poucas pessoas no mundo que entendem dessa tecnologia. É óbvio que essa tecnologia não estava no meu radar e eu meio que, vamos dizer assim, não gostei de estudar ela no início, mas enfim, estava no projeto, era preciso fazer. Então eu coloquei essa tecnologia no meu currículo e um belo dia eu fui convidado por essa empresa francesa, né, através de um grande colega meu, a trabalhar nela, dando suporte a essa tecnologia, tá certo? Essa empresa entrou em contato comigo, tá? A gente fechou um valor e mais detalhes eu posso colocar também num podcast que eu deixei disponível no YouTube, é um áudio, um vídeo áudio, eu deixei disponível no YouTube, eu vou colocar nesse cartãozinho aqui, que eu conto como eu consegui 120 mil reais trabalhando do sofá da minha casa, tá certo? Então eu conto um pouco mais de detalhes sobre essa trajetória e eu vou direto ao assunto, porque não é o tema do vídeo ficar falando sobre mim, mas sim falar sobre o que eu acredito da verdade nua e crua. Eu estou gravando esse vídeo porque eu vejo muitas pessoas só porque conseguiu um trabalho freelance, por exemplo no Orkana ou numa dashboard de jobs qualquer, para fora, falar que agora se declara como trabalho remoto, né? Trabalho remoto, é óbvio que essa pessoa pode se declarar, mas é muito provável que ela não tenha ainda uma experiência completa para realmente, de fato, aconselhar uma pessoa que está querendo, né, entrar nessa área, a qual eu recomendo muito, e você vai entender o porquê, tá certo? Vamos então direto ao ponto e vamos direto então para o que eu considero das 2 estratégias fundamentais que você precisa pensar antes de querer se aventurar no mundo do trabalho online, tá? Antes, também, e fazendo parte já dessas 2 dicas, eu peço para que você pare depois desse vídeo e pense por que uma empresa do outro lado do mundo vai querer te contratar, tá certo? Primeiro, essa empresa, ela não quer contratar ninguém, ela está contratando por uma necessidade.
específica dela. Então essa empresa ela sabe que, por exemplo, se ela não tiver um programador que faz tal coisa lá, outras coisas não vão funcionar. E essa empresa quer continuar ganhando dinheiro, tá certo? Assim como você e todo mundo quer. Então o que ela vai procurar? É óbvio, o caminho mais fácil. Você, como você precisa de um serviço qualquer, imagina que o seu portão da sua casa estragou, do seu apartamento, enfim, o chuveiro, imagina que você não sabe ainda trocar um chuveiro, isso pouco importa se é bom ou ruim, mas você não sabe trocar um chuveiro, faz sentido se chamar um eletricista da outra cidade ou do outro país? Não faz sentido. É por isso que essa empresa não vai fazer isso, a não ser que faça muito sentido para ela, tá certo? E é óbvio que ela vai dar preferência para o trabalhador local, porque ela vai conseguir colocar esse trabalhador no escritório dela, que é mais vantajoso para a empresa, tá certo? Você pode falar assim, mas economia corta custo e tudo mais. Sim, corta custo, colocar uma outra pessoa lá do outro lado, qualidade de vida para outra pessoa, mas o processo de comunicação fica muito mais complexo. Uma coisa é você sentar cara a cara com a pessoa e discutir um projeto, outra coisa é você discutir por um chat, tá certo? Convenhamos que é bastante diferente e essa comunicação ela fica muito mais difícil. Inclusive, melhorar as suas, as suas capacidades de comunicação quando você for fazer trabalho remoto é um dos atributos fundamentais de um desenvolvedor, que eu falo um pouco mais em detalhes nesse link aqui abaixo, tá? Então, primeira coisa que você precisa pensar esse pensamento, isso que você vai fazer, não é para desanimar você, é só para você cair na realidade e parar de escutar quem fica falando que eu trabalho, não sei o que, tá certo? É a realidade, nua e crua, tá certo? Então, pensando nisso, pensando na motivação de uma empresa dessa, quais são as duas estratégias que você pode fazer para que você entre no radar dessa empresa? Estratégia número 1, a estratégia do preço, tá? Pensa comigo, um trabalhador local lá, ele vai ganhar em euro ou em dólar ou uma enfim, moeda, mas muito provável que seja bem mais valorizada que o real, então ele vai cobrar, por exemplo, 50 unidades monetárias daquele país lá, tá certo? Vamos supor 50 dólares. Você, o que você vai fazer? Você vai ser tão bom quanto esse trabalhador e até mais, só que você vai cobrar 1/3 do preço, tá certo? Mas você fala assim, nossa, que negócio maluco, faz sentido, porque hoje você poderia cobrar até 1/4 do preço, porque a relação de dólar para real está 4. Né? A cada 4 reais vale $1 no momento que esse vídeo está sendo gravado. Então você pode cobrar 25% do preço do que um trabalhador local pode trabalhar para continuar ganhando como um programador brasileiro. Tá certo? Essa vai ser a sua estratégia para entrar. A empresa vai ver vantagem, vai fazer com que ela se movimente. Por quê? Porque ela vai estar tendo um cara bom. Isso se ela não tiver tanta cultura de trabalho remoto, se ela tiver é mais fácil ainda, porque tem algumas empresas que já decidiram que quer trabalhar com trabalhador remoto. E o que você vai fazer? Cara, eu sou tão bom, mas você vai ser honesto, eu estou cobrando esse preço porque eu quero entrar no mercado de trabalho remoto, e por isso eu estou fazendo quase que, claro que você não vai falar isso para eles, mas estou fazendo quase que uma promoção, porque é meu interesse também, existe um interesse também não monetário nessa situação, porque você decidiu por algum motivo que você quer trabalhar como trabalho remoto, tá certo? E depois a gente vai falar alguns tópicos que você precisa ficar atento para conseguir chegar lá, como por exemplo automotivação e tudo mais. Então, voltando, é isso que você vai fazer. Então você vai estudar, você vai ser um cara que vai dominar aquilo e vai cobrar muito mais barato do que um trabalhador local consegue. Você vai passar no processo seletivo, você vai provar que você é tão bom e você vai falar, olha, eu cobro barato por um motivo que eu já comentei com você, tá certo? Segundo motivo, a estratégia do valor. Como eu disse para vocês, eu tive essa experiência com esse software que poucas pessoas no mundo conhecem esse software. É óbvio que eu não estudei porque eu queria, eu olhei o mercado e falei assim, agora eu vou estudar porque poucas pessoas conhecem, porque normalmente a gente não estuda, né? O que chama a atenção é coisas que estão sendo noticiadas, não que não estão. Então, como eu tinha domínio dessa tecnologia, essa empresa não tinha opções no mercado local. Tanto é que programadores Java e C Sharp, ela contratava os caras de Paris, porque Lyon, se eu não me engano, fica nos redores lá de Paris, tá certo? E essas pessoas de documento, eles contratavam de fora, porque não tinha lá,
tá certo? Então é essa a verdade. E eu fui para lá não porque eu tinha o melhor inglês, não porque talvez eu era o melhor programador, mas porque meio que os caras não tinham tanta escolha assim. Então eu tinha uma coisa que eles queriam e que não tinha, é a relação de oferta e procura. Tá certo? Então eu fui trabalhar lá, claro que depois eu percebi isso, fui me aperfeiçoando e é uma outra situação. Você, como que você pode fazer? Procure estudar alguma coisa que está no radar das empresas. Agora falando um pouco mais de estratégias para você. Tem algumas coisas que estão no radar das empresas que eu acredito, que eu acho legal, que vão ser tecnologias para daqui 5, 10 anos. Blockchain, tá certo? Blockchain ele foi introduzido pelas moedas virtuais, como por exemplo o Bitcoin. Mas é uma tecnologia que você pode fazer qualquer coisa que envolva armazenamento seguro de dados, porque o armazenamento é distribuído. Por exemplo, um cartório hoje ele poderia utilizar no blockchain para armazenar de forma segura documentos de registros, enfim. Então você já começa a imaginar que tudo que precisa de um armazenamento seguro de dados, não só de documentos, mas de dados, pode e deveria utilizar blockchain. E se você é um programador que você quer dominar isso, então seria interessante você chegar a fundo nessa tecnologia, porque você vai precisar ser um especialista mundial, tá? De novo, você vai ser um especialista que seja melhor do que um cara que esteja local nessa empresa, um cara que está lá no primeiro mundo, tá? Outra tecnologia também, inteligência artificial, data mining, exploração de dados, todas essas coisas já são antigas, mas elas estão ganhando mais tração por conta do poder computacional que a gente tem hoje em mãos. Hoje você pode colocar qualquer coisa na nuvem e rodar por centavos, tá certo? Em máquinas potentes. Então você tem esses algoritmos que eles podem fazer análise de dados e produzir coisas bastante interessantes, tá bom? Ainda entre nessa linha tem uma coisa, por exemplo, que esses dias eu interagi com a Visa, operadora de cartão de crédito. Eles fizeram lá um robô de Facebook, que era um robô até bem feitinho, que ele organizava o atendimento. Porque hoje você tem um canal de comunicação com a sua empresa distribuído, não é mais só o telefone que você liga lá e aperta a opção, você precisa falar no telefone, você precisa fazer a gestão do WhatsApp da empresa, você precisa fazer a gestão do Facebook, do Twitter. Então você colocar pessoas para fazer isso acaba ficando muito caro. Então para poder fazer a triagem inicial do assunto, você pode colocar robô, tá bom? E esses robôs aí estão fazendo bastante sucesso, inclusive aqui no Brasil. Então qual que é a estratégia geral, qual que é a receita geral que eu aconselho você fazer, tá? A receita geral começa pela estratégia do preço, porque você ser um especialista numa área dessa não vai ser da noite para o dia, vai demandar algum tempo de estudo. Então para que você possa começar a colocar em prática, entra num site de trabalho freelance mais aqui do Brasil, já começa a entender a dinâmica, porque ao você fazer para o Brasil, você vai tirar algumas variáveis importantes, variáveis do jogo que você precisa dominar, que é a comunicação precisa ser em inglês, por mais que você esteja trabalhando para uma empresa, sei lá, a não ser que seja uma portuguesa, né, uma empresa portuguesa ou angolana, enfim, você vai precisar falar inglês. Você vai tirar a barreira cultural. A barreira cultural foi uma das coisas que eu mais sofri. Por exemplo, na primeira reunião que eu fiz, obviamente reunião remota, eu cheguei lá como todo bom brasileiro, 5 minutinhos atrasado, e levei aquele esporro, tá certo? Por quê? Porque lá, se você fala 3 horas, é 3 horas. E não tem, assim, nós como bom brasileiro, a gente sempre tenta colocar a culpa em outra coisa, não em nós mesmos. Foi aí que eu cresci muito também, em termos de pessoa e profissional. Eles falam assim, cara, é opção sua, a culpa é sua, você poderia ter feito qualquer outra coisa. Aqui a gente pode dar desculpa de trânsito e tudo mais, mas enfim, tá certo? Tem essa barreira cultural, tá certo? Tem a barreira também que eu posso dizer assim, do jeitinho brasileiro, que é um pouco até em projeto. Se você vai para uma empresa, por exemplo, americana ou europeia, eles falam assim, implementa o botão azul. Eles vão acreditar que você vai implementar o botão azul, claro que não é azul, estou dando só um exemplo, e ele vai entender que você vai fazer. Não vai ter uma meia entrega, vai ter entrega do botão azul que funciona. Aqui no Brasil, ainda é aceitável, está ficando cada vez menos, mas ainda é aceitável você entregar alguma coisinha. Então, não que você faça que você não é um bom profissional, porque você ainda não foi submetido a uma experiência melhor. Talvez. A sua barra profissional não foi elevada igual aquela barra de atletismo que as pessoas, enfim, saltam.
salto com vara. Não foi aumentado o seu obstáculo, por isso você ainda está no padrão mediano brasileiro. Só que ao entrar num site, por exemplo, igual o Workana, o que vai acontecer? Você vai começar já a pegar alguns macetes de trabalhar remoto, concorrer projetos, até pegar portfólio, tá certo? E você vai conseguir trabalhar de uma forma um pouco mais realista à brasileira. Bacana? E para você, agora indo algumas dicas específicas, eu acredito que vai te ajudar muito, para você conseguir concorrer isso, sem dúvida nenhuma, você precisa ter organização, tá certo? Se você não for uma pessoa organizada, você não consegue. Disciplina, automotivação e ser autodidata, porque a pessoa vai chegar lá com trabalho. Se ela está te dando trabalho, é porque ela não quer ter trabalho. Não adianta ela te falar o seguinte: olha, faça um website desse jeito, tá certo? E você fica perguntando as coisas para a pessoa. Isso não existe, principalmente num contexto de remoto estrangeiro. Tá? Não existe isso. Claro que se você tiver alguma dúvida, você tem todo o direito e dever de perguntar no começo do projeto. Mas eu vejo que tem muito programador que quase que o cliente faz o projeto para ele, só falta o cliente pegar e escrever código. Porque todas as micro decisões é o cliente que precisa fazer, tá certo? Eu já passei por isso, enfim, como eu estava do lado do programador e também já estive do lado do cliente, eu sei como é que é complicado, tá bom? Então é isso, essa é a estratégia geral, são duas estratégias que eu vejo que você pode alavancar para que você possa trabalhar ganhando em dólares, mas vivendo em real, tá certo? E que você pode aplicar como programador. Bacana? Se você gostou desse assunto e você gostaria de saber que é uma coisa que é diferencial de qualquer trabalho remoto, que é a comunicação, clica no link abaixo aqui, porque você vai precisar inclusive, vamos dizer assim, se expor. Né? O que é se expor? Você vai precisar aparecer na internet até para que você possa ser mais atrativo. Então você vai precisar, por exemplo, montar um portfólio, você vai precisar montar um website pessoal, fazer o seu currículo. Como é que faz um currículo? Tá certo? Como se comporta? Tudo essas coisas necessárias, que são acessórios, mas porém necessárias para que você possa completar o seu trabalho remoto e ser um programador reconhecido por isso, aumentando a percepção de valor na cabeça do seu cliente. Esse link aqui embaixo vai te ajudar. É uma palestra online gratuita de 2 horas que você basta fazer inscrição e agendar o melhor horário para você. Tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou do assunto desse vídeo, se você gostaria de saber mais sobre as verdades nua e crua, coloca o assunto aqui embaixo nos comentários que eu posso falar a minha opinião sem papas na língua. Bacana? Eu vou ficando por aqui então. Um forte abraço. Tchau, tchau.